Bem-vindo ao Jump Call. O Jump Call é um canal que os especialistas da Microsoft criaram para conversarmos sobre novas tecnologias. Meu nome é Valéria Lima, eu sou especialista de produtividade. Hoje eu estou aqui com também especialista de produtividade, Marcos Zanré. Bem-vindo, Marcão. Obrigado, Valéria. Bom, o tema de hoje tem sido alvo de muitas dúvidas e é a distribuição do Office 2016 Pro Plus. Então, é um pouquinho a gente falar sobre as características e os métodos de distribuição do Office 2016. Legal. Antes de a gente começar a falar propriamente da distribuição, vamos falar um pouquinho sobre os benefícios do Office 2016. Por que as pessoas devem fazer o upgrade para o Office 2016? Ótima ideia. Bom, dentre os diversos benefícios do Office 2016, eu gostaria de enfatizar, por exemplo, o comando do Tell Me, para você poder encontrar comandos de maneira facilitada na barra superior. O Excel 2016 apresenta novos gráficos, tais como Histogram, Box and Whisper, dentre outros. Falando um pouquinho de Excel, agora o Power Query também é nativo do Excel 2016. O Word permite que você possa fazer coautoria em tempo real com outra pessoa. Legal. E o Outlook agora traz a funcionalidade de anexos modernos, para você poder anexar de maneira mais fácil um documento independente de editar ou não na sua máquina. E também tem o Sway. Exatamente. O Sway é uma maneira diferente de você poder criar apresentações e compartilhar que se adapta à tela que ele está sendo reproduzido. Legal. E outras novidades que temos no Office 2016 para os administradores, para a área de TI, é, por exemplo, o DLP, né? Que antes a gente tinha um DLP muito focado no Office 365 para Exchange, para SharePoint, para OneDrive, e agora a gente cria a possibilidade de aplicar DLP, as políticas de DLP criadas em cima do Office 2016. Então, se a gente cria uma política de PCI no DLP, onde a gente impede que os usuários façam compartilhamento daqueles documentos que tenham informação de PCI, no momento que ele faz a criação do documento com aquela informação de PCI, que ele tenta compartilhar, ele já recebe um policy tips em cima indicando, certo? Exato, exato. A gente também tem o Bits, que foi uma grande melhoria de controle de tráfego de rede para a gente não onerar um download, uma atualização de Office, né? A gente também tem o MFA, né? Que é o Multi-Factor Authentication embutido na camada de aplicação do Office. Então, se o administrador habilita o MFA no Office, uma vez que a gente esteja trabalhando de casa, a gente abre o Outlook, a gente recebe uma solicitação de uma nova autenticação, né, de um duplo fator de autenticação, que pode ser um smart card, pode ser uma aplicação no celular, que valide não só a nossa senha, mas esse segundo fator de autenticação. E a gente vai ter também novidades no System Center novo que a gente lança ano que vem, certo? Isso mesmo, bem lembrado. A ideia é que cada vez mais o Office 2016 Pro Plus e a integração dele com o System Center seja cada vez maior. As últimas novidades que nós recebemos foram que agora vai ser possível, via a próxima versão do System Center, de você gerenciar as atualizações do Office 2016 Pro Plus, assim como você gerencia outras atualizações de produtos via System Center. Cara, porque é uma solicitação que a gente recebe com frequência dos clientes, né? E você fala um pouquinho pra gente sobre o novo processo também de atualização que a gente tem no Office, que a gente tem sido bem questionado sobre isso. Verdade. Agora existem 3 processos de atualização. O processo antigo, que era da build mensal, chama de Current Branch. Nesse processo, a cada mês é lançado uma nova build, que vai conter updates de segurança e ou não de funcionalidades, e essa build vai ser suportada por um período de 12 meses. O novo processo que foi adicionado chama de Current Branch for Business, mas vamos chamar de CBB. Nesse modelo, a build ela vai ser lançada a cada 4 meses e ela vai ser suportada por um período de 8 meses. Essa build vai ser a recomendada para o público corporativo, tanto que quando os clientes forem baixar via o próprio portal, vai ser essa build que eles vão baixar. Outro ponto também é que para os clientes que quiserem pilotar essa build, tem uma outra build que vai chamar First Release for Current Branch for Business, o nome é um pouquinho difícil, mas a ideia é que as corporações possam pilotar essa build do CBB de antemão para entender como é que está a validação com o ambiente deles através dessa build do First Release. Legal que você falou de First Release, porque o First Release é um conceito maior dentro do Office 365, certo? Certíssimo. Que é legal que a gente vai demonstrar daqui a pouco como é que a gente habilita o First Release. Mas para quem não conhece esse conceito do First Release, é o seguinte, dentro do ambiente do Office 365, quando a gente lança novos produtos como o Sway, ou atualizações como o Office, a gente tem um período de distribuição que compreende mais ou menos umas 8 semanas até todos os clientes receberem
o fato de termos diversos data centers no mundo e ter um processo de controle, um change management sobre isso. Agora, quando a gente habilita o First Release dentro do tenant do Office 365, o cliente ganha o direito de receber essa atualização antes dos demais, antes desse período de 8 semanas, certo? Exato. E que não é um produto beta, é um produto homologado. Isso, bem lembrado. O produto que você vai obter via First Release, ele não é beta, ele é um produto homologado e pronto para produção. Ai, perfeito. E quando o cliente habilita o First Release, ele tem duas opções, certo? Para habilitar, que é ou habilitar no ambiente inteiro todos os seus usuários que receberem antes do período de 8 semanas as novidades, ou ele escolher quem é o grupo de usuários que vai receber primeiro essas atualizações, de forma que ele possa validar, homologar antes de distribuir, liberar para os seus usuários. Exatamente. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, que o Office 2016 ele não é suportado só em plataforma Microsoft, certo? Bem lembrado. Agora a ideia é que o Office possa ser usado em qualquer dispositivo, tanto via navegador, quanto via desktop, notebook, celular e tablet, tanto de plataformas Microsoft quanto de plataformas Android e iOS. Exato. Hoje temos a possibilidade de fazer a instalação em 15 devices 15 por devices. usuário. Isso mesmo. Certo? Isso mesmo. São 5 PCs ou Mac, 5 tablets ou 5 fones, independente da plataforma, como você já falou. Exatamente, Valéria. Legal. E como é que funciona o processo de ativação do Office? Bom, como a gente viu, o usuário ele tem à disposição 15 instalações que ele pode fazer. E após ele instalar, por exemplo, falando de desktop, assim que ele abrir o Office pela primeira vez, ele vai ter que se autenticar com o usuário dele. Quando ele efetuar essa autenticação, ele vai se conectar com o serviço de licenciamento do Office e vai obter uma licença de uso. Sendo que, de tempos em tempos, o próprio Office vai verificar que o usuário é um usuário licenciado e vai permitir que ele continue utilizando. Agora vamos supor um cenário em que o usuário seja desligado da companhia. Nesse caso, quando o Office validar que esse usuário ele não está mais conseguindo obter essa licença porque ele foi desligado, ele vai entrar em um modo de funcionalidade reduzida. Ok, então não teria nenhum problema de estar instalado em qualquer device. Exatamente. Bom, e da mesma maneira o usuário ele pode acessar o portal e ele pode gerenciar as ativações que ele tem, porque a gente já viu que o limite é de, por exemplo, 5 PCs ou Mac. Mas e se tiver um sexto que ele queira instalar? Nesse caso, pelo próprio portal do Office 365, ele consegue desativar uma instalação existente. Mas como é que fica no caso de o administrador? Tem novidade nesse aspecto? É verdade, a gente tem duas novidades nesse aspecto. Uma de visualização e outra de desativação. Como você mesmo já falou, antigamente, até hoje, na verdade, o usuário pode ir lá e desativar algum device que ele tenha e utilizar aquela licença para instalar em um outro device. Porém, antes era só limitado ao usuário administrar isso. E hoje a gente já distribuiu a possibilidade do administrador ver por usuário quais são os devices que ele instalou essas 15 licenças de Office e remover o direito de uso de uma delas, liberando a possibilidade de ele instalar novamente. Ou seja, eu já instalei em 5 laptops, o usuário precisa instalar no sexto, ele esqueceu de remover a licença de algum, o administrador também pode ir lá e remover. Essa é uma das novidades que a gente já distribuiu. Hoje todos os nossos clientes têm essa possibilidade. A outra visualização que a gente tem, e essa está em distribuição nos ambientes dos clientes, é relatório. Hoje o administrador faz isso de uma forma pontual, usuário a usuário. Os novos relatórios, ele poderá visualizar quem são os usuários que têm Office 365 Pro positivo e quais são as instalações, onde estão essas instalações. Então está vindo um novo formato mais consolidado de relatório, dando mais governança a esse modelo de distribuição e de ativação de Office 365 Pro Plus. Até isso do relatório é muito bom porque permite que o administrador e a companhia possam entender como que aquele investimento que ela fez está sendo usado dentro da organização. É verdade. Bom, você comentou um pouquinho de distribuição. Por que você não explica pra gente, por favor, como que é feita a distribuição? Quais são as maneiras de distribuir o Office hoje em dia? Vamos lá. A gente tem dois formatos macros, que é o próprio usuário fazer e uma distribuição centralizada. Nessa distribuição centralizada, gerenciada, a gente tem vários formatos que daqui a pouco a gente relata. Vamos falar primeiro dos dois modelos macros.
Primeiro modelo, o próprio usuário executa essa instalação. Ele loga lá no portal do Office 365, que a gente também vai demonstrar daqui a pouquinho. Ele escolhe qual é a versão que ele quer instalar, se 32 ou 64 bits, e ele escolhe também a linguagem do Office e ele instala o Office na própria máquina. O segundo modelo, que é o gerenciado, que é o que normalmente as companhias utilizam hoje, é um modelo que o administrador vai usar um outro software, que daqui a pouco a gente vai demonstrar um pouquinho, que é o Office Deployment Tool. A gente utiliza ele para fazer o download dos binários do Office da internet e a gente cria esse pacote. Na criação, a gente pode customizar também o modelo do Office. Além do versionamento 3264 e a linguagem, a gente consegue customizar o que vai ser distribuído. Ou seja, se o usuário, o administrador, acredita que aquele usuário não precisa de Access, ele pode remover o Access do pacote. Como ele também pode distribuir só Word, Excel e PowerPoint, ele pode customizar como vai ser esse pacote. E uma vez que ele customize, ele faz esse empacotamento, que é o modelo do Click to Run, que é um APPV. E para quem não sabe o que é APPV, é um formato de distribuição de bolha, onde a gente faz via streaming, e o usuário pode ganhar o acesso de utilizar o Office antes do streaming terminar. Entendi. Até uma dúvida, Valéria. Geralmente o motivo que as pessoas desejam fazer o deployment gerenciado seria até por causa do tamanho, né? Para não gastar tanta banda para fazer o download, dentre outros fatores. Qual que seria hoje em dia, mais ou menos, o tamanho de download do Office 2016? O pacote do Office ele tem mais ou menos uns 800 megas de tamanho, mais de language 200 megas. Então, se você baixar em inglês, seria 800 megas. Se você baixar português, seriam mais 200 megas. Se você baixar em inglês, português e espanhol, a gente tem 800 megas de inglês, 200 megas de português e 200 megas de espanhol. Entendi. Então, depende um pouco também de quantas linguagens vamos instalar. Mas no formato aqui no Brasil, estaríamos falando mais ou menos de 1 GB o tamanho do pacote. E você falou de consumo de banda, e é bacana a gente falar disso mesmo, porque hoje a instalação gerenciada possibilita que o administrador reduza isso, porque ele vai fazer o download uma vez no Office e ele vai colocar num ponto único de distribuição. Quando a gente libera a instalação via portal, a gente está falando que cada usuário vai fazer o download e o streaming desse Office. Então a gente estaria tendo um consumo maior de banda. Entendi. Eu acho que um outro ponto que vale a pena a gente pontuar aqui é que caso o administrador queira impedir que o usuário veja a possibilidade de instalação do Office hoje no portal do Office 365, é possível. O administrador pode controlar que os usuários não tenham o direito de instalar via portal. Entendi. E agora eu comentei que a gente tem vários métodos de instalação gerenciada. Você pode contar um pouquinho? Porque a gente vai demonstrar hoje aqui como a gente faz a distribuição via System Center 2012 R2. Mas a gente tem outras possibilidades, certo? Exato, Valéria. Bom, além do System Center, você também pode fazer o download e distribuir de outras maneiras. Uma maneira seria você colocar esse instalador numa pasta compartilhada e permitir que o usuário possa instalar isso aí através de um script de inicialização de máquina ou via próprio GPO. Outra maneira também seria você distribuir isso via APPV, via System Center. E uma alternativa seria você já deixar o Office instalado na própria máquina, na própria imagem que é disponibilizada para o usuário. Sendo que quando ele for acessar pela primeira vez, ele vai ter que repetir aquele processo de autenticação que a gente já comentou, para ele poder ativar a licença dele e começar a usar o Office. Legal. Então acho que agora a gente já percorreu um pouco. Vamos fazer a demonstração de como é que habilitamos o First Release, como é que o usuário instala via portal, o Office 365, e os relatórios, como que o administrador gerencia pontualmente. Também remove a licença. Vamos para a demo? Legal, vamos sim. Então, fazendo aqui a nossa demo sobre como habilitar o First Release, os relatórios e aonde o usuário instala o Office 365 via portal, vamos começar primeiro pelo lado do administrador. Essa aqui é a console administrativa do Office 365. Como é que eu cheguei aqui? Eu vim aqui pelos Tiles e escolhi Admin. Uma vez que eu escolhi isso, ele abre essa console aqui para mim. Agora, como é que eu faço para habilitar o First Release? Eu venho aqui em Service Settings ou em Configurações, caso seu tenant esteja em português,
vou em updates ou atualizações, caso novamente esteja em português, e habilito o First Release. Aqui vocês podem ver que eu tenho duas opções dentro de First Release, que é toda a organização. Se estiver habilitado aqui, vai aparecer para todos os usuários. Se eu selecionar a segunda opção de Select People, eu posso optar por escolher um grupo de usuários que vão receber essas atualizações. Todos os tenants por padrão vem escolhido a versão de cima, Standard, que é a versão padrão, ou seja, First Release desabilitado. Agora, como é que eu faço caso um usuário meu tenha atribuído já todas as licenças de Office Pro Plus e preciso liberar ou simplesmente visualizar um usuário específico que já tenha as licenças do Office 365 Pro Plus habilitados? Eu vou aqui em usuários ativos e escolho um dos usuários, um usuário qualquer que eu queira ver. Vou escolher aqui a Anne Wallace. Uma vez que eu marque a Anne Wallace, vocês podem ver que no painel à minha direita, ele habilita um menu. Nesse menu eu tenho instalações do Office. Se eu for em editar, no caso aqui da Anne eu não tenho nenhum ativo, mas uma vez que eu edite vai aparecer aqui a listagem de quais são as máquinas que a Anne tem ativado o Office. Legal, e agora vamos para os relatórios. Como é que eu faço para visualizar os relatórios que comentamos que vão ser distribuídos? Aliás, já iniciaram a distribuição, em breve estarão em todos os tenants. Aqui no meu menu à minha esquerda, eu tenho a opção de relatórios e vocês podem ver que aqui em verdinho, embaixo de Usage, eu tenho essa opção do Office 365 Pro Plus Activations. Quando eu clico nessa opção, ele me abre uma guia com informações de quais são os usuários. Vocês veem que no meu caso aqui não está preenchido porque esse ambiente eu não tenho nenhum ativo, mas apareceria o nome do usuário, qual é a versão do produto e quantas máquinas ele tem, o nome das máquinas que estão ativas. Agora vamos para o que interessa. Como é que o usuário via portal instala o Office 365 Pro Plus? Bom, temos alguns caminhos, um deles é a tela de abertura. Mas eu vou mostrar aqui pelas configurações. Se eu for nessa engine aqui, nessa rodaninha, eu tenho essa opção de Office 365 configurações. Se eu clicar nele, ele vai abrir um outro menu para mim. Quando eu clico nesse menu de configurações, vocês podem ver que aqui em software eu tenho a opção de instalar e gerenciar software. Quando eu clico nessa opção, ele me passa para console de instalação. Eu posso aqui escolher qual é a língua que eu quero instalar, por exemplo, português Brasil. Posso trocar de 32 bits para 64 e simplesmente posso clicar em instalar. Essa aqui é uma opção simples para o próprio usuário poder instalar na casa dele. Marcão, vamos fazer então agora a demo, já que a gente demonstrou como é que o usuário ativa via portal, como a gente habilita o First Release, como é que a gente pega esses relatórios. Vamos demonstrar um pouquinho como é que é a distribuição via System Center? Vamos sim, vamos lá. Bom, pessoal, agora vamos falar então um pouquinho de distribuição gerenciada do Office 2016. O primeiro passo vai ser fazer o download do que chama o ODT, que é o Office Deployment Tool. A versão 2016 já está disponível e após você fazer o download e executar, você vai optar onde você vai querer armazenar os binários do Office. No meu caso, eu armazenei numa pasta chamada Office que eu compartilhei. Se a gente for abrir essa pasta para analisar o que tem dentro dela, você vai ver que tem uma pasta chamada Data. Você vai ver que vai ter uma outra pasta que vai conter a versão do Office que você optou por fazer o download. E aqui tem dois arquivos grandes, um contendo os binários do Office e o outro, que é esse aqui de 195 MB, que contém a língua, que no caso aqui está no idioma inglês, que foi selecionada para efetuar o download. Em seguida, o próximo passo, deixa eu só voltar aqui para a parte de desktop, seria configurar o arquivo XML. Então aqui eu tenho dois arquivos que ele foi gerado, um é o setup.exe e o outro é o configuration.xml. Esse configuration.xml é o arquivo que, assim como a Valéria comentou, a gente vai customizar
para decidir se ele vai ter ou não a instalação do Axis, qual vai ser o idioma que ele vai utilizar para fazer a instalação, se ele vai automaticamente aceitar a licença de uso, o EULA. Então aqui a gente pode customizar esses arquivos XML e gerar diversos arquivos XML conforme o tipo de instalação que for feita. Agora vindo aqui para o System Center, aqui na minha biblioteca de software, se eu vier aqui nas minhas aplicações, eu teria de criar uma nova aplicação, e aqui eu já tenho uma pronta. E nessa aplicação, assim como está documentado no link do TechNet, eu vou aplicar o apontamento para aquela pasta compartilhada com os binários do Office e um script de execução. Aqui, se eu abrir o instalador que a gente já efetuou aqui, para ver as propriedades, vocês vão ver que uma das características é aqui em Deployment Types. E é justamente aqui que você pode configurar diversos tipos de deployment conforme as pessoas que você queira distribuir de maneira diferente. Então você pode criar um deployment type com Axis, outro sem Axis, outro no idioma português, outro no idioma português e inglês e por aí vai. Após você criar o pacote, a próxima etapa é de você distribuir. Você distribuindo, você pode optar por distribuir isso de maneira que a instalação fica disponível para o usuário quando ele quiser, de uma maneira opcional, ou você pode forçar a distribuição e a instalação na máquina do usuário. Agora vamos alterar aqui para uma máquina que eu já distribuí, que é um Windows 8.1, e eu vou mostrar para vocês como é que funcionaria a instalação. Nesse caso, essa máquina, como vocês podem ver aqui, ela não tem um Office instalado. Então, eu abri aqui o Software Center e já está disponível para esse usuário a instalação do Office 2016. Como vocês podem ver aqui, ele aparece o status disponível, quem foi o publisher, e eu posso selecionar e clicar aqui em Install Selected. Obrigada, Marcão, pela sua presença hoje aqui, conversando um pouco com a gente sobre distribuição de Office. Combinado, obrigado a vocês. Espero que com essa apresentação vocês tenham conseguido entender um pouquinho mais das maneiras de distribuição do Office. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem entrar em contato com a gente, nos mande e-mail no jumpcall@microsoft.com, nos sigam no nosso canal no Channel 9. E também tem a página no Facebook agora, correto? É verdade, nossa página é Jump Call no Facebook. Obrigada e nos aguarde no nosso próximo vídeo. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.